Se os audiolivros deste canal contribuíram de alguma forma para a sua vida, considere apoiar nosso trabalho com uma doação. Sua contribuição é essencial para que possamos continuar produzindo e compartilhando conteúdo de qualidade. O link para a doação via Pix está disponível na descrição. Obrigado. Capítulo 43. Um pouco de chá. E esses Achamans afirmam estar livres da mácula? Galad perguntou, enquanto ele e Perrin Aybara seguiam seu caminho após a batalha. Eles confiam, disse Perrin. E eu tenho a intenção de confiar neles. Por que mentiriam? Galad ergueu uma sobrancelha. Insanidade. Perrin assentiu. Este Perrin Aybara era um homem interessante. Outros frequentemente reagiam com raiva quando Galad dizia o que pensava, mas ele estava começando a perceber que não precisava se conter com Perrin. Este homem respondia bem à honestidade. Se ele fosse um amigo das trevas ou um filho das sombras, ele era um sujeito muito estranho. O horizonte começava a clarear. Luz, a noite já havia passado. Corpos cobriam o chão, a maioria Trollocs. O fedor era de carne e pelos queimados, nauseante ao se misturar ao de sangue e lama. Galad sentia-se exausto. Ele havia permitido que uma Aes Sedai o curasse. Depois de comprometer suas reservas, não adianta segurar seus batedores, Gareth Bryne gostava de dizer. Se ele ia deixar uma Aes Sedai salvar seus homens, então poderia muito bem aceitar a cura delas. Antes, aceitar a cura de uma Aes Sedai não o incomodava tanto. Talvez, disse Perrin. Talvez os Achamens estejam loucos e a mácula não tenha sido purificada. Mas eles me serviram bem, e imagino que tenham conquistado o direito de serem confiáveis até que me provem o contrário. Você e seus homens podem muito bem dever suas vidas a Grade e Neald. E eles têm meus agradecimentos, disse Galad, passando por cima do corpo enorme de um Trolloc com focinho de urso. Embora poucos dos meus homens expressem essa emoção. Eles não sabem bem o que pensar da sua intervenção aqui, Aybara. Ainda acha que eu os armei de alguma forma? Talvez, disse Galad. Ou você é um amigo das trevas de astúcia insuperável, ou realmente fez o que disse, vindo salvar meus homens, apesar do tratamento que recebeu de nós. Nesse caso, você é um homem de honra. Nos deixar morrer teria tornado sua vida muito mais fácil, eu acredito. Não, disse Perrin. Todas as espadas serão necessárias na última batalha, Galad. Todos. Galad grunhiu, ajoelhando-se ao lado de um soldado de manto vermelho e virando. Não era um manto vermelho, era um manto branco encharcado de sangue. Hanun Sina não veria a última batalha. Galad fechou os olhos do jovem, sussurrando uma prece à luz em seu nome. E agora, o que vai acontecer com você e os seus? Perguntou Perrin. Continuamos, disse Galad, levantando-se. Para o norte, para minhas propriedades em Andor, para nos prepararmos. Você poderia. Perrin congelou. Então se virou e trotou pelo campo de batalha. Galad correu atrás dele. Perrin alcançou um monte de Trollocs e começou a empurrar os corpos para o lado. Galad ouviu um som muito fraco. Um gemido. Ele ajudou a mover uma fera morta com cabeça de falcão, cujos olhos demasiado humanos fitavam-na sem vida. Abaixo dela, um jovem olhou para cima, piscando. Era Jerun Nus, um dos filhos. Ah, Luz, grasnou o jovem. Dói. Pensei que estivesse morto. Morto. Seu flanco foi cortado. Perrin ajoelhou-se apressadamente, levantou a cabeça do menino e lhe deu um gole de água enquanto Galad tirava uma bandagem da bolsa que carregava e a usava para envolver o ferimento. O corte era feio. O infeliz jovem certamente morreria. Ele. Não, Galad percebeu. Temos Aes Sedai. Era difícil me acostumar a pensar assim. Jerun chorava de alegria, agarrado ao braço de Perrin. O garoto parecia delirante. Não parecia se importar nem um pouco com aqueles olhos dourados. Beba, filho, disse Perrin, com a voz suave. Gentilmente. Está tudo bem. Nós te encontramos. Você vai ficar bem. Parecia que eu gritei por horas, disse o jovem. Mas eu estava tão fraco, e eles estavam em cima de mim. Como? Como vocês me encontraram? Tenho bons ouvidos, disse Perrin. Ele acenou para Galad, e juntos levantaram o jovem, Perrin pelos braços e Galad pelas pernas. Carregaram-no cuidadosamente pelo campo de batalha. O jovem continuou resmungando, a consciência se esvaindo. Ao lado do campo de batalha, as Aes Sedai e as sábias Aiel curavam os feridos. Quando Galad e Perrin chegaram, uma sábia de cabelos claros,
uma mulher que não parecia nem um dia mais velha que Galad, mas falava com a autoridade de uma matrona idosa, aproximou-se apressadamente. Ela começou a repreendê-los por moverem o rapaz enquanto estendia a mão para tocar sua cabeça. Você me dá permissão, Galad da Modred? Ela perguntou. Este aqui está muito mal para falar por si mesmo. Galad insistira que cada filho tivesse a opção de recusar a cura, independentemente da natureza do ferimento. As Aes Sedai e as sábias não gostaram, mas Perrin repetiu a ordem. Elas pareceram ouvi-lo. Estranho. Galad raramente encontrara Aes Sedai que obedecessem às ordens, ou mesmo às opiniões, de um homem. Sim, disse Galad. Kiuro. A sábia voltou-se para o trabalho. A maioria dos filhos havia recusado a cura, embora algumas tivessem mudado de ideia quando o próprio Galad a aceitou. A respiração do jovem se estabilizou, seu ferimento se fechando. A sábia não o curou completamente, apenas o suficiente para que ele sobrevivesse ao dia. Quando abriu os olhos, parecia abatida, ainda mais cansada do que Galad. Os canalizadores haviam lutado a noite toda, seguido por curas. Galad e Perrin voltaram para o campo. Eles não eram os únicos procurando por feridos, é claro. O próprio Perrin poderia ter voltado ao acampamento para descansar. Mas não o fez. Posso lhe oferecer outra opção, disse Perrin enquanto caminhavam. Em vez de ficar aqui, em Gealdan, às semanas do seu destino, posso levá-lo para Andor esta noite. Meus homens não confiariam nesta viagem. Eles iriam se você ordenasse, disse Perrin. Você disse que lutaria ao lado das Aes Sedai. Bem, não vejo diferença entre isso e isto. Venha comigo. Você nos deixaria ir com você, então? Perrin assentiu. Mas eu precisaria de um juramento seu. Que tipo de juramento? Vou ser franco com você, Galad. Acho que não temos muito tempo restante. Algumas semanas, talvez. Bem, imagino que precisaremos de você, mas Rand não vai gostar da ideia de mantos brancos nas linhas de batalha sem supervisão. Então, quero que jure que me aceitará como seu comandante até o fim da batalha. Galad hesitou. O amanhecer já estava próximo. Na verdade, poderia ter chegado, por trás daquelas nuvens. Você percebe a audácia da sua sugestão? O senhor capitão comandante dos Filhos da Luz obedecendo às ordens de qualquer homem seria extraordinário. Mas para você, um homem que vi recentemente ser julgado como assassino? Um homem que a maioria dos filhos está convencida de ser um amigo das trevas. Perrin virou-se para ele. Venha comigo agora, e eu o levarei para a última batalha. Sem mim, quem sabe o que acontecerá? Você disse que todas as espadas eram necessárias, respondeu Galad. Você nos deixaria? Sim. Se eu não tiver esse juramento, farei. Mas Rand pode voltar por você pessoalmente. Em mim, você sabe o que vai receber. Serei justo com você. Tudo o que peço é que seus homens permaneçam na linha e lutem onde lhes for ordenado quando a batalha começar. Rand, bem, você pode me dizer não. Vai ser muito mais difícil dizer isso a ele. E duvido que você goste do resultado nem pela metade, quando acabar dizendo sim. Galad franziu a testa. Você é um homem estranhamente atraente, Perrin Aybara. Temos um acordo. Perrin estendeu a mão. Galad a pegou. Não foi a ameaça que a fez, foi a lembrança da voz de Perrin quando encontrou Jerum ferido. Aquela compaixão. Nenhum amigo das trevas conseguiria fingir isso. Você tem o meu juramento, disse Galad. Aceitá-lo como meu comandante militar até o fim da última batalha. De repente, ele se sentiu mais fraco do que antes, soltou um suspiro e sentou-se em uma rocha próxima. E você tem o meu juramento, disse Perrin. Garanto que seus homens sejam cuidados como os outros. Sente-se aqui e descanse um pouco. Procurarei naquele pedaço ali. A fraqueza passará em breve. Fraqueza. Perrin assentiu. Eu sei como é ser pego pelas necessidades de um Taveren. Leve, mas eu sei. Ele olhou para Galad. Você já se perguntou por que viemos parar aqui, neste mesmo lugar? Meus homens e eu presumimos que era porque a luz havia colocado você diante de nós, disse Galad. Para que pudéssemos puni-lo. Perrin balançou a cabeça. Não é nada disso. A verdade, Galad, é que eu aparentemente precisava de você. E foi por isso que você veio parar aqui. Com isso, ele foi embora. Aliandre dobrou cuidadosamente a bandagem e a passou para um gaixain que a aguardava. Seus dedos eram grossos e calejados, o rosto escondido sob o capuz do manto.
Ela imaginou que pudesse ser Niagen, o sem-irmão que Lacília havia vindo atrás. Isso ainda irritava File, mas Aliandre não conseguia entender o porquê. Um homem Aiel provavelmente combinaria bem com Lacília. Aliandre começou a enrolar outra bandagem. Sentou-se com outras mulheres em uma pequena clareira perto do campo de batalha, cercada por árvores desgrenhadas e arbustos de folhas de couro. O ar frio era silencioso, exceto pelo gemido dos feridos ali perto. Ela cortou outro pedaço de pano sob a luz da manhã. O pano era uma camisa. Agora eram bandagens. Não era uma grande perda. Pelo visto, não era uma camisa muito boa. A batalha acabou, disse Berelain suavemente. Ela e File trabalhavam por perto, sentadas em bancos frente a frente enquanto cortavam. Sim, parece que sim, respondeu File. Ambos ficaram em silêncio. Aliandre ergueu uma sobrancelha, mas não disse nada. Algo estava acontecendo entre as duas. Porque, de repente, começaram a fingir que eram grandes amigas. A encenação pareceu enganar muitos dos homens no acampamento, mas Aliandre podia ver a verdade na forma como seus lábios se apertavam ao se verem. A situação havia diminuído depois que File salvou a vida de Berelain, mas não desapareceu completamente. Você estava certa sobre ele, disse Berelain. Você parece surpresa. Não costumo me enganar quando se trata de homens. Meu marido não é como os outros homens. É. File interrompeu. Ela olhou para Aliandre, estreitando os olhos. Cinzas sangrentas, pensou Aliandre. Ela estava sentada muito longe, o que a fez se esforçar, virando-se para escutar. Aquilo era suspeito. As duas ficaram em silêncio novamente, e Aliandre ergueu a mão, como se estivesse examinando as unhas. Sim, pensou ela. Ignorem-me. Eu não me importo. Sou apenas uma mulher perdida e lutando para acompanhar. File e Berelain não pensavam nisso, é claro, assim como os homens de Dois Rios jamais pensaram que Perrin tivesse sido infiel. Se vocês se sentassem e perguntassem, se realmente os fizessem pensar a respeito, chegariam à conclusão de que algo mais devia ter acontecido. Mas coisas como superstição e preconceito eram mais profundas do que meros pensamentos. O que as outras duas pensavam sobre Aliandre e o que sentiam instintivamente eram diferentes. Além disso, Aliandre era realmente uma mulher que estava se esforçando demais e lutando para se manter. É melhor saber quais são seus pontos fortes. Aliandre voltou a cortar as bandagens. File e Berelain insistiram em ficar para ajudar. Aliandre não podia ir. Não com as duas agindo de forma tão fascinante ultimamente. Além disso, ela não se importava com o trabalho. Comparado ao cativeiro dos Aiel, aquilo era realmente muito agradável. Infelizmente, as duas não voltaram à conversa. Na verdade, Berelain se levantou, parecendo frustrada, e caminhou em direção ao outro lado da clareira. Aliandre praticamente sentia a geada se desprendendo da mulher. Berelain parou onde outros enrolavam as tiras de pano. Aliandre se levantou, carregando seu banquinho, tesoura e panos até File. Acho que nunca a vi tão perturbada, disse Aliandre. Ela não gosta de estar errada, observou File. Respirou fundo e balançou a cabeça. Ela vê o mundo como uma rede de meias-verdades e inferências, atribuindo motivações complexas aos homens mais simples. Suspeito que isso a torna muito boa em política de corte. Mas eu não gostaria de viver assim. Ela é muito sábia, disse Aliandre. Ela vê coisas, File. Ela entende o mundo, só tem alguns pontos cegos, como a maioria de nós. File assentiu distraidamente. O que mais me entristece é o fato de que, apesar de tudo isso, não acredito que ela tenha se apaixonado por Perrin. Ela o perseguiu por esporte, por vantagem política e por Mayene. No fim das contas, foi mais o desafio do que qualquer outra coisa. Ela pode gostar dele, mas nada mais. Eu poderia, talvez, entendê-la se fosse por amor. Aliandre se conteve depois disso, cortando as bandagens. Ela encontrou uma fina camisa de seda azul na pilha. Certamente poderia haver algo melhor com ela. Ela enfiou entre outras duas e as colocou ao seu lado, como se estivessem em uma pilha que pretendia cortar. Perrin finalmente entrou na clareira, seguido por alguns trabalhadores com roupas ensanguentadas. Ele foi imediatamente até File, sentando-se no banco de Berelain e colocando seu maravilhoso martelo no mato ao lado dele. Ele parecia exausto. File lhe deu algo para beber e então esfregou seu ombro. Aliandre pediu licença, deixando Perrin e a esposa. Ela foi até onde Berelain estava, na beira da clareira, tomando uma xícara de chá tirada do bule no fogo. Berelain a encarou.
Aliandre se serviu de uma xícara de chá e soprou por um instante. Eles são bons um para o outro, Berelain, disse ela. Não posso dizer que lamento ver esse resultado. Todo relacionamento merece ser desafiado, respondeu Berelain. E se ela tivesse caído na donzela, um desfecho bastante possível, ele teria precisado de alguém. Não é uma grande perda para mim, no entanto, desviar os olhos de Perrin Aybara. Eu gostaria de ter me conectado com o dragão renascido através dele, mas haverá outras oportunidades. Ela parecia muito menos frustrada agora do que momentos antes. Na verdade, parecia ter retornado ao seu eu calculista. Aliandre sorriu. Mulher esperta. Faile precisava ver sua rival completamente derrotada para considerar a ameaça passada. Foi por isso que Berelain deixou transparecer um pouco de sua frustração, mais do que o normal. Aliandre tomou um gole de chá. O casamento não lhe parece nada além de um cálculo, então? As vantagens obtidas. Há também a alegria da caça, a emoção do jogo. E o amor? O amor é para aqueles que não governam, disse Berelain. Uma mulher vale muito mais do que sua capacidade de arranjar um casamento, mas eu preciso cuidar de Mayene. Se entrarmos na última batalha sem que eu tenha garantido o marido, isso colocará a sucessão em perigo. E quando Mayene tem uma crise de sucessão, Tyr se impõe rápido demais. O romance é uma distração inacessível que eu. Ela parou de falar de repente, sua expressão mudando. O que estava acontecendo? Aliandre virou-se para o lado, franzindo a testa até descobrir a causa. Galad da Modreda havia entrado na clareira. Ele tinha sangue no uniforme branco e parecia exausto. Mesmo assim, permanecia ereto, com as costas retas e o rosto limpo. Ele parecia quase bonito demais para ser humano, com aquele rosto perfeitamente masculino e aquela figura graciosa e esguia. E aqueles olhos! Como poças profundas e escuras. Ele praticamente parecia brilhar. O que eu estava dizendo? Berelain perguntou, olhando para Damodred. Que não há lugar para romance na vida de um líder. Sim, disse Berelain, parecendo distraída. Simplesmente não é nada razoável. De jeito nenhum. Berelain começou, mas Damodred se virou para eles. Ela interrompeu a frase quando seus olhares se encontraram. Aliandre conteve um sorriso enquanto Damodred atravessava a clareira. Ele executou outra série de reverências perfeitas, uma para cada uma delas, embora mal parecesse notar Aliandre. Minha senhora primeira, disse ele. Lord Aybara diz que, quando ele se aproximou desta batalha pela primeira vez, você implorou a ele por mim. Tolamente, disse Berelain. Eu temia que ele atacasse você. Se temer isso faz de alguém um tolo, disse Damodred, então nós dois somos tolos juntos. Eu tinha certeza de que meus homens logo seriam derrotados por Aybara. Ela sorriu para ele. Tão rápido que pareceu ter esquecido tudo o que havia dito antes. Gostaria de um chá? Perguntou Damodred, falando um pouco abruptamente enquanto pegava xícaras de chá, que estavam sobre um pano longe do fogo. Estou bebendo um pouco, observou ela. Mais um pouco então, ele perguntou, ajoelhando-se apressadamente e servindo uma xícara. Ele se levantou, segurando a xícara, e então viu que ela já tinha uma nas mãos. Ainda faltam curativos para cortar, disse Berelain. Talvez você possa ajudar. Talvez, disse ele. Entregou a xícara que servirá a Aliandre. Berelain, com os olhos ainda fixos nos dele, entregou a dela também, parecendo alheia ao que estava fazendo. Aliandre deu um sorriso largo, agora segurando 3 xícaras de chá, enquanto os dois caminhavam até a pilha de panos a serem cortados. Isso poderia acabar bem. No mínimo, tiraria aqueles malditos mantos brancos do seu reino. Ela caminhou de volta para Faile e Perrin. Ao fazê-lo, tirou a camisa de seda azul da pilha de tecido que havia separado para cortar. Realmente ficaria uma bela faixa.